Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje é para tirar dúvida de muita gente em relação ao uso dos porquês. Pra que tanto porquê, né, gente? Pra que quatro se três estava bom e dois é muito? Vamos lá, ó. A nossa língua pede que nós escrevamos, que nós tenhamos quatro porquês, tá? Quais são eles? Para que cada um serve aí, tá? Então vamos lá. O nosso primeiro porquê é o porquê separadinho aqui e sem o acento, tá? O nosso primeiro porquê, ele é utilizado no início ou no meio de frases interrogativas, tá? Então, se eu vou fazer uma pergunta, eu vou, obviamente, me utilizar do porquê separado sem acento. Olha, vejamos aqui os exemplos. Por que você não falou? Gostaria de saber por que ele riu, tá? Então, são perguntas, tá? Eu vou indagar as questões, tá? O porquê separadinho aí, nosso primeiro porquê, ele tem o sinônimo de pelo qual, pelo qual, tá? Por qual razão, por qual motivo, tá? Então, indagação, pergunta, ok? O nosso segundo porquê, juntinho aqui, é o nosso porquê da resposta, tá? É o porquê que eu vou introduzir, que eu vou proferir uma explicação, tá? O famoso porquê de respostas, tá? Então, vou introduzir uma resposta, vou explicar alguma coisa, porquê, junto, sem acento, tá? Olhem os exemplos. Comi porque estava com fome, né? O motivo pelo qual eu comi é porque eu estava com fome. Comi pois estava com fome, tá? Segundo exemplo, estude porque a prova é amanhã. Estude visto que a prova é amanhã, tá? Então aqui ele vai ter sentido depois, visto que. Tudo bem? Agora vamos para os dois últimos, mas não menos importantes, porquês, que são os porquês com acento, tá? O primeiro deles, separado, com acento, é o porquê que nós vamos usar em todo final de frase, tá? Você está triste por quê? Ele foi embora por quê? Esse porquê de final de frase, separado, com acentinho, ele tem valor de por qual motivo? Por qual motivo ele foi embora, tá? Você está triste por qual motivo? Ele foi embora por qual motivo? Por qual razão, tá? O porquê juntinho com acento é o porquê que a gente chama de porquê substantivado, tá? Por quê? Por que substantivado? Porque ele pode ser substituído por o motivo, a razão, tá? Substantivado porque ele vai levar a presença do artigo, tá? Toda palavra na língua portuguesa, tá? Que antes dela aparece o, a, os, as,
são os artigos definidos, ela se torna um substantivo, tá? Então, por isso que nós chamamos o porquê juntinho com acento de porquê substantivado, porque ele pode ser substituído, ele é sinônimo para o motivo, a razão, tá? Percebam que nos dois casos, os porquês com acento, tanto o separado quanto o junto, os seus sinônimos, né, levam motivo, levam razão, tá? Só que o nosso primeiro aqui, ó, o de final de frase, ele vai levar os pronomes por qual, ok? Já o porquê juntinho, ele vai levar artigo, o porquê, tá? Não entendi o porquê da discussão, ou seja, não entendi os motivos, as razões da discussão. Os meus porquês para sair, eu tenho os meus porquês, eu tenho os meus motivos, as minhas razões para sair. Tudo bem, pessoal? Então, por que separado sem acento? Pergunta. Por que junto sem acento? Eu respondo, explicação. Por que separado com acento? Por qual motivo e final de frase? Por que juntinho com acento? Meio da frase, tá? Com valor de substantivo. Tudo bem? Agora aqui, gente, um bisuzinho. O que é um bisuzinho, professora? É uma diquinha, tá? É uma diquinha pra gente, tá? Então vejamos. Nós temos uma frase aqui, simples, um textinho, escrito: por que usar o acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei, tá? Vamos lá. Primeiro porquê, separado, sem acento. É o porquê da nossa pergunta, ok? Foi? Porque junto, sem acento. Porquê de resposta. Explicação. Tudo bem? Mas por quê? Porquê separado. O porquê de final de frase. Aquele que tem valor de por qual motivo, por qual razão, tá? E por último, mas não menos importante, o porquê juntinho e com acento, que é o porquê substantivado, aquele que leva artigo e pode ser substituído por o motivo, a razão, tá? Então, por que usar o acento? Separado, sem acento? Porque sim, junto, sem acento. Mas por que separado, com acento? O porquê eu não sei. Junto e com acento. Beleza? Agora vamos testar os nossos conhecimentos. Uma questãozinha de concurso desse ano, da Objetivo Concursos, tá? Perdão. Então vamos lá, ó. Considerando o uso dos porquês, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, em qual das quatro alternativas nós temos uma que não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Tudo bem? Alternativa A. Ontem perguntei ao Márcio o porquê da sua ausência. Ontem perguntei ao Márcio o porquê de sua ausência. Então, aqui, ó, vejam, eu tenho o porquê aqui. Porquê juntinho, com acento, e antes dele aparece o artigo. Meio da frase não é uma pergunta, tá? Não é
a introdução de uma explicação e ele pode ser substituído por o motivo, a razão da sua ausência, tá? Então aqui está correta a sua utilização, porque esse primeiro porquê aqui é o porquê que tem valor de substantivo, tá bom? Vamos lá ao próximo. B. O caminho por que passamos na viagem era florido. O caminho por que passamos na viagem era florido. E aí, pessoal? Aqui acontece o seguinte, tá? Esse porquê aqui, separadinho, sem acento, é o porquê de pergunta. Só que o sinônimo dele significa pelo qual, tá? Então, se eu substituir porquê por pelo qual, eu não vou ter perca de sentido, perca de significado na minha frase. Então, o caminho pelo qual passamos na viagem era florido. Está correto, tá? Eu vou usar o porquê separado sem acento, ok? Perdão, pessoal. Alternativa C. Fiquei feliz porque passei no teste. Aqui nós temos o porquê junto, sem acento, tá? Fiquei feliz porque passei no teste. Esse porquê aqui é de explicação, tá? Ela dá um motivo pelo qual ela está alegre, tá? Pelo qual ela está feliz, porque ela passou no teste. Então, aqui também está correto o seu uso, tá? Sobrou-nos a alternativa de dado, tá? Que diz o seguinte: por que não vamos ao cinema sábado? E aí ele traz o porquê separadinho. Só que, olha aqui, gente, tem um acento. Porquê separado com acento não pergunta. É o porquê de meio de final de frase, tá? Porquê de final de frase. Então, aqui o correto seria que esse porquê não tivesse acento, tá? Não tivesse acento circunflexo, tá bom? Então, a alternativa que está incorreta aqui, ó, é a nossa alternativa D, tá? O correto aqui seria por que sem acento. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Espero ter ajudado vocês quanto às dúvidas dos usos dos porquês, tá? Cai como pegadinha na prova, tudo bem? Mas lembra lá do bisuzinho. Por que usar o acento? Porque sim, mas por quê? O porquê eu não sei, tá? Lembra do bisuzinho na hora que vai ser show, que vai ser sucesso, tá bom? Beijos, pessoal. Até mais. Até a próxima aula.